Bom dia a todos, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Engenharia Química. Na aula de hoje nós vamos ver grandezas e unidades de medição. Primeiro, vamos ver os conceitos básicos sobre esse assunto. Meu nome é Edson Cordeiro do Vale, sou professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa bibliografia que vamos usar na nossa aula de hoje. Algumas sugestões para vocês aproveitarem melhor essa aula. Primeiro, acelere ou reduza a velocidade com os controles do YouTube. Além disso, sugere-se também que você tome nota em seu caderno. Também sugere-se que você, se possível, assista essa aula em dupla, tomando nota com um colega seu. Aproveite também para trocar uma ideia com a sua dupla e ver o que vocês estão entendendo em conjunto. Outra dica é, caso você cansou de assistir o vídeo, faça uma pausa, dê uma descansada, tome um café, tome uma água. Afinal de contas, você não está numa aula ao vivo, você tem a opção de parar e continuar depois. Então, o que nós veremos hoje? Inicialmente, o resumo da nossa aula é: veremos dimensões e unidades, sistemas de unidades, unidades básicas e derivadas, operações com unidades e definições e particularidades envolvendo algumas unidades de medida. Bom, iniciando o nosso conteúdo, então, vou deixar uma pergunta para vocês. Por que num sistema de medição industrial, onde medimos pressão, vazão, composição, as unidades são importantes? Bom, lembrando, quais são as áreas de atuação de um engenheiro químico? Você se lembra? Bom, o engenheiro químico pode atuar em diversas áreas dentro de uma indústria. Primeira área, no projeto de equipamentos de unidades industriais, na avaliação de equipamentos em processos que estão em operação, na operação e no acompanhamento no dia a dia da produção industrial, entre outras como pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidades diversos, enfim. Bom, para todas essas atividades é necessário que se tenha medições do processo industrial, como vazão, temperatura, composição, volume. E para que seja feita uma avaliação correta das variáveis que nós estamos monitorando no nosso processo, é importante nós conhecermos em que unidade de medição nós estamos trabalhando quando avaliamos essas variáveis. E o que pode acontecer se nós não tomarmos os devidos cuidados com o sistema de medição e com as variáveis que nós estamos medindo, nós não cuidarmos que unidade nós estamos usando para fazer esse acompanhamento? Bom, diversas coisas podem acontecer, entre elas perda de produtos, danos ambientais, prejuízo para a nossa empresa, podemos ter danos a equipamentos e até coisas muito piores, como acidentes de grande porte industrial. Isso mesmo, diversos acidentes já ocorreram em meios industriais porque os sistemas de medições estavam em escalas ou estavam sendo medidos em sistemas de unidades diferentes. Na lista abaixo vocês podem acompanhar vários acidentes que já aconteceram em indústrias químicas e muitos deles foram por esse motivo. Bom, colocadas uma das motivações para nós estudarmos sistemas de unidades, nós vamos fazer algumas definições agora no início do nosso conteúdo. Primeiro, nós vamos definir grandeza física. O que é grandeza física? São propriedades mensuráveis, que podemos medir de um fenômeno, corpo ou substância. É necessário que essas propriedades possam ser expressas quantitativamente. Essas propriedades podem ser escalares, que são representadas por um número,
sua dimensão, magnitude ou módulo, e de uma referência de tamanho, que é a sua unidade de medida. Essa grandeza física pode ser do tipo vetorial, onde ela é representada por um número, no caso a dimensão, magnitude ou módulo, de uma referência de tamanho, que é a sua unidade, e ainda de uma orientação, formado por uma direção e um sentido. De forma resumida, então, nossa grandeza física vai ter um tamanho, né, e uma referência para esse tamanho, que é a sua unidade de medida. Como alguns exemplos de grandezas físicas, né, nós podemos ter, por exemplo, a massa total de um corpo, por exemplo, um copo, 123 gramas, a temperatura de um corpo, por exemplo, 333 Kelvin, e o módulo de uma força, por exemplo, 3 newtons, né? Um trabalho de 128 joules. Certo? Então, isso é caracterizado por um número, né, o tamanho dessa grandeza, seguido da sua unidade. Então, é isso que compõe uma grandeza física. Certo? Outro conceito importante para nós definirmos é o conceito de dimensão. Quando a gente fala em dimensão, nós estamos nos referindo ao número mínimo de coordenadas necessárias para especificar qualquer ponto dentro dela. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, se eu estou medindo um comprimento, né, para medir um comprimento eu preciso, né, de um ponto para fazer essa medida. Então, eu vou precisar de um ponto dentro dela, então eu vou ter uma dimensão. Né? Ou seja, o que é essa dimensão? É o comprimento elevado no expoente 1, uma dimensão. Já para se referir à área, por exemplo, a área de um terreno, por exemplo, eu vou precisar de duas dimensões de distância, a largura e a profundidade do terreno, por exemplo. Como eu vou precisar de duas dimensões, né, eu tenho a dimensão de comprimento elevado ao quadrado. E se eu preciso medir o volume de um corpo, por exemplo, o volume de um cilindro, eu vou precisar medir a área da base vezes a altura. Então, eu vou ter duas dimensões da área mais a dimensão da altura. Então, isso vai ter unidade de comprimento, né, elevado ao cubo. A gente pode ter dimensões mistas, por exemplo. Então, a velocidade é uma dimensão de comprimento dividido pelo tempo. Né? Isso dá uma unidade de metros por segundo, ou metro vezes segundo elevado na menos 1. É uma outra forma de nós representarmos a divisão por um termo. Né? Então, a gente eleva esse termo que está dividindo no expoente menos 1. Então, vamos ver como uma grandeza física se relaciona com uma dimensão. Para isso, né, nós vamos usar as grandezas básicas ou grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, por exemplo, grandeza de base, vamos mostrar o símbolo dessa grandeza e o símbolo dessa dimensão. Então, por exemplo, o comprimento, né? Ele pode ter vários símbolos, essa grandeza, comprimento, pode ser L, X, H de altura, né? E essa dimensão de comprimento tem o símbolo L maiúsculo. A massa pode ser representada por várias letras, né? Uma delas é a M, e o símbolo dessa dimensão de massa é M maiúsculo. Corrente elétrica, mesma coisa, I ou I minúsculo, e o símbolo da dimensão I maiúsculo. Quantidade de substância N minúsculo e o símbolo dessa dimensão N maiúsculo. E intensidade luminosa IV e o símbolo dessa dimensão J maiúsculo. Notem que essas grandezas que nós estamos vendo na coluna do meio são grandezas básicas do SI, né, ou grandezas fundamentais. Agora, nós temos muitas grandezas que vão ser derivadas dessas grandezas fundamentais. E entendermos a relação dessas grandezas com as dimensões é importante. Então, por exemplo, uma dimensão, né, ela é composta por todas essas dimensões básicas elevados aos seus respectivos expoentes. Então, temos a dimensão L, né, que é o comprimento, elevado no expoente alfa. A dimensão de massa,
representado pela letra maiúscula M, elevado a seu expoente beta. O tempo, representado pela letra T maiúscula, elevado a seu expoente gama. E a corrente elétrica, né, representada por I maiúsculo, elevado a seu expoente delta. Variando esses expoentes que estão aqui com as letras gregas, né, pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 1, menos 2, nós vamos fazendo dimensões compostas, né? Então, tu vai ter termos multiplicando por outros elevado ao quadrado, termos dividindo, né? Então, com isso a gente vai montando unidades compostas. Então, por exemplo, uma vazão mássica. Tá? A vazão mássica é dada pela razão massa dividido por tempo em unidades de quilogramas por segundo. A dimensão da vazão mássica é massa dividido por tempo, ou o símbolo da dimensão massa é M maiúsculo e o símbolo do tempo é T maiúsculo, certo? Então, os expoentes que ficam aqui em cima, né, o qual o M está elevado, que é o coeficiente beta, é igual a 1, e o coeficiente gama, que é o que eleva o tempo, é menos 1. Outro exemplo de grandeza composta é a vazão volumétrica, parecido com a vazão mássica, mas é a razão entre volume e tempo. Ela é dada em unidade de metros cúbicos por segundo e ela é representada pela dimensão comprimento ao cubo vezes tempo elevado na menos 1. Nesse caso, os coeficientes alfa, que relaciona a dimensão comprimento, é 3, e o coeficiente que relaciona ao tempo, por estar dividido, né, relacionado à letra maiúscula T, é menos 1. Então, de forma resumida, nós temos grandezas derivadas ou grandezas compostas que podem ser representadas em função de dimensões básicas. Ao longo da nossa aula, nós vamos ver algumas curiosidades sobre o nosso assunto. E uma das curiosidades que nós vamos ver agora é sobre grandezas adimensionais. Você sabia que algumas grandezas não possuem dimensão? Essas grandezas são chamadas adimensionais por não possuírem essa dimensão. Por exemplo, alguma grandeza que é adimensional são grandezas de contagens, né? Como o número de moléculas. Então, se eu pegar um frasco, né, e contar moléculas que estão ali dentro desse frasco, esse número que nós chegamos após essa contagem não possui dimensões. Consequentemente, também não possui unidades. Né? Então, eu não digo que uma contagem de moléculas tem unidade de moléculas. Né? Assim como uma contagem de laranjas não tem unidades de laranjas. Então, quando nós fizemos contagens de entidades, nós não temos nem dimensões, nem unidades. Então, se nós formos representarmos no nosso sistema de dimensões básicas, como ficaria? Nós teríamos todos os expoentes do nosso sistema de dimensão básico, alfa, beta, gama e delta, igual a zero, o que torna o nosso número adimensional. Bom, agora que nós já comentamos sobre a magnitude das grandezas físicas e suas dimensões, vamos agora abordar o item que falta, que é a unidade dessas grandezas físicas. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre os símbolos dessas unidades. Para que nós possamos fazer essa grafia correta, visto que essas grafias seguem regras internacionais. Então, para que nós possamos escrever corretamente a linguagem de números de grandezas de engenharia e que ela seja compreensível em qualquer lugar do mundo. Uma das primeiras regras é que os símbolos indicados para grandezas físicas, não unidades, grandezas físicas, são geralmente letras do alfabeto grego ou do alfabeto latino. E, se for em latino, né, a grafia é expressa em itálico. Elas são basicamente recomendações. Né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, o caso do SI. Né? Então, vou pegar algumas grandezas de base do SI. Essas grandezas de base do SI, né, são recomendações. Então, por exemplo, para comprimento, o símbolo pode ser usado o símbolo L para comprimento, pode ser usado o símbolo X. Se for o comprimento de um raio, pode ser usado o símbolo R.
Se for uma altura, os americanos usam a letra H. Se for massa, uma letra M. E todos os demais símbolos, né, eles são indicações, né, são sugestões, e eles são expressos, a sua grafia, em letra em itálico. Diferente dos símbolos das grandezas, os símbolos indicados para unidades de medida são obrigatórios e são normatizados internacionalmente. Então, eu não tenho a liberdade, por exemplo, de escrever, né, num editor de texto, por exemplo, um símbolo de uma unidade, por exemplo, metro, e colocar ele em negrito, ou colocar ele em itálico, ou colocar ele sublinhado ou em letra maiúscula. Né? Então, o símbolo das unidades, eles seguem normas internacionais. E aqui está um exemplo de algumas unidades do SI. Bom, agora que nós já sabemos, né, a grafia de grandezas e de unidades de medição, nós vamos definir o que é um sistema de unidades. Né? Então, qual que é a definição formal de um sistema de unidade? É um conjunto consistente de unidades de medida. Essas unidades de medida são formadas por um conjunto de unidades básicas. E aqui nós vamos apresentar, por exemplo, essas unidades básicas no SI. Temos metro, por exemplo, como unidades básicas, segundo, quilograma, entre outras unidades básicas. Além das unidades básicas, que também é denominada unidades fundamentais, temos as unidades derivadas ou unidades compostas, que são derivadas, são construídas a partir das unidades básicas. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, a unidade de Newton. Né? Newton é uma unidade para força. E força é massa vezes aceleração. Então, a unidade de Newton é esse produto de massa e aceleração. O Joule, por exemplo, é uma unidade de trabalho, certo? E ele é dado pela expressão força vezes distância. Temos, por exemplo, a unidade de Pascal também. Ela é uma unidade de pressão que é obtido através da razão de força sobre a área. Então, essas são as unidades derivadas que provêm, né, são feitas por composições das unidades básicas. O SI, entre os sistemas de unidades, é um dos sistemas que são usados em trabalhos de engenharia. Entretanto, existem alguns outros sistemas, não só o SI, que são populares em outros países. Esses sistemas de unidades, eles se distinguem tanto pelas unidades básicas, né, ou fundamentais, quanto pelas unidades derivadas. Vamos pegar, por exemplo, o sistema SI. Né? No sistema SI, nós temos as unidades básicas, algumas nós já vimos, né? Metro para comprimento, segundo para tempo, quilograma para massa, Kelvin para temperatura e mol para quantidade de substância. As unidades básicas num sistema CGS, que é outro sistema de unidades, é centímetro para distância, segundo para tempo, grama para massa, Kelvin e mol. Tem outro tipo de sistema também bastante usado internacionalmente, que é o sistema de unidades americanas de engenharia, ou AE. A distância dada em pé, tempo em segundo, massa em libra-massa, temperatura em Fahrenheit ou Rankine e quantidade de substância em libra-mol. Na engenharia química e engenharia de processos, nós vamos trabalhar mais com esses dois sistemas de unidades, um SI e o sistema americano de engenharia. Então, nós vamos trabalhar com conversões entre esses dois sistemas, né? Vocês vão ver em muitos livros que estão em inglês a representação de unidades nesse sistema americano de engenharia. Claro que essas são só as unidades básicas, algumas das unidades básicas desses
3 sistemas. Além dessas unidades básicas, como nós já vimos, tem mais as unidades compostas, né, ou unidades derivadas. Então, é um conjunto bastante grande aí de unidades que cada um dos sistemas possui. Nessas publicações que nós vimos aqui, que são apresentadas aqui e que são as mesmas que estão lá na bibliografia, são apresentadas mais informações sobre cada uma das unidades básicas e compostas que constituem o SI. Então lá vocês podem tirar dúvidas sobre grafia, como é que eu escrevo uma unidade por extenso, né? Quando que eu vou usar unidade em maiúscula, unidade em minúscula. Então lá vão ter várias normatizações de como nós representamos as unidades no SI, unidades derivadas, entre outras. O Sistema Internacional de Unidades possui múltiplos e submúltiplos dessas unidades, que são aquelas letrinhas que a gente coloca na frente das unidades, né, para aumentar ou diminuir o valor dela. Por exemplo, quilômetro, quilograma, milímetro, centímetro. Então aqui temos algumas tabelas com múltiplos e submúltiplos dessas unidades. Então são prefixos que nós colocamos na frente da unidade. Por exemplo, se nós colocarmos aqui a letra K na frente do metro, né, a gente vai ter a unidade de quilômetro, né, que é, se a gente for olhar aqui o quilômetro nessa tabela de múltiplos, ele multiplica a unidade metro por 10 na 3, ou 1000. Né. A letra mega, né, o prefixo mega, quer dizer 1 milhão, né, então multiplica a unidade por 1000. Então 1 megajoule é 1 milhão de joules. Com esses múltiplos, nós acabamos compactando a escrita das magnitudes, né? Em vez de escrever 1 milhão de joules, né, precisa de 6 zeros, eu simplesmente coloco a letra M e isso facilita bastante a representação dessas unidades. Quando nós estamos trabalhando com unidades compostas, ou seja, unidades que são, por exemplo, quilômetro elevado ao quadrado, tempo elevado ao quadrado, por exemplo, né, nós não podemos esquecer, né, que esses fatores multiplicadores, né, também devem estar elevados ao mesmo expoente que a unidade está. Então, por exemplo, vamos pegar 1 km quadrado e meio, 1,5 km quadrados, né? Então, nós não podemos esquecer que aquele 10 na 3 que multiplica o quilômetro, ele também deve ser elevado ao quadrado. Então, 1,5 km quadrados corresponde a 1,5 vezes 10 na 6 metros, ou seja, 1 vezes 10 na 3 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 10 na 6. Além dos múltiplos, nós também temos os submúltiplos das unidades. Então, são números que diminuem o valor dessa unidade, né, em múltiplos de 10. Então, nós temos o submúltiplo dec, que é 10 na menos 1, bastante usado o cent, 10 a menos 2, o milli, 10 a menos 3, o micro, 10 a menos 6, o nano, 10 a menos 9, entre outros. Então, se nós colocarmos o submúltiplo, né, cent na frente do metro, a gente vai multiplicar o metro por 10 a menos 2. Então, 1 centímetro é 0,01 metros. É um dos mais conhecidos submúltiplos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Outro submúltiplo bastante utilizado é o milli, representado pela letra minúscula m, que quer dizer, né, que é o fator multiplicativo de 10 na menos 3. Então, m pascal quer dizer milipascal ou 0,001 pascal. Não podemos confundir a grafia dos múltiplos e submúltiplos. Geralmente, letras maiúsculas são para múltiplos e letras minúsculas para submúltiplos. Né? Nós também não podemos esquecer da regra de formação de unidades compostas para submúltiplos. Né? Então, se nós temos 1,5 centímetros cúbicos, nós temos que nos lembrar que aquele 3, né, relativo ao cubo, aquele expoente cúbico ali, ele deve multiplicar o submúltiplo. Então, 1,5 centímetros cúbicos, né, é 1,5 que multiplica 10 na menos 2 metros, e tudo isso elevado ao cubo. E menos 2 elevado ao cubo resulta no múltiplo 10 na menos 6.
Então, 1,5 centímetros cúbicos é 1,5 vezes 10 na menos 6 metros. Então, nunca podemos esquecer que ali embutido dentro desse submúltiplo tem o fator de 10, e se ele tiver elevado a algum expoente, ele também tem que ser elevado. Então, de forma resumida, aqui estão os múltiplos e submúltiplos das unidades do SI, que nós vimos anteriormente, e esses múltiplos e submúltiplos estão nos documentos que constam na literatura. Agora nós vamos para a nossa tão desejada seção de curiosidades sobre unidades. E nessa parte nós vamos falar sobre múltiplos e submúltiplos em sistemas de informação, né? Então, quando a gente vê aquele kbyte, kilobyte, megabyte, gigabyte, eles são os mesmos submúltiplos que nós usamos no SI. 1 gigabyte é 10 na 9 bytes? Na verdade, não. Em sistema de informática, né, sistemas de informação, aqueles múltiplos que nós vimos representando os bytes ou os bits, eles são numa base diferente, eles não são elevados em bases decimais. Eles são múltiplos de bases binárias, ou seja, 1 kilobyte não é 1 vezes 10 na 3 bytes. Ele representa 2 elevado nas 10 bytes. Então, eles são múltiplos de 2. Né? Então, 2 elevado na 10 é 1 kilobyte, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até chegar no 10. Né? Então, 1 kilobyte não é 1000 bytes, e sim 1024 bytes, que é igual a 2 na 10. 1 megabyte não é 10 na 6 bytes, embora o mega pareça ser o mesmo, né? Se usa a mesma grafia popularmente, mas 1 megabyte quer dizer representa 2 elevado na 20 bytes, que não é 1 milhão de bytes, mas 1.048.575 bytes. 1 gigabyte é 2 elevado na 30 bytes e não 1 bilhão de bytes. Isso gera uma certa confusão para quem está trabalhando num sistema normatizado como o SI. Para resolver essa confusão, né, se desenvolveu uma nova nomenclatura para sistemas que levam em conta, né, informação. Então, os nomes e símbolos que correspondem a esses prefixos, 2 na 10, 2 na 20, 2 na 30, sofreram uma leve diferença para não ser confundido. Então, 2 na 10 bytes não é 2 kilobytes, eles devem ser chamados de 2 kibibytes, e a abreviação dele é KI. Da mesma forma, 2 elevado na 20 bytes não deve ser escrito megabytes, e sim mebibytes, cujo símbolo é MI. Mesma coisa para giga, 2 elevado na 30 bytes não deve ser representado como giga, e sim como gibibytes, cuja nomenclatura é GI. Então, se nós formos usar a forma normatizada internacionalmente, 1 kibibyte é 2 elevado na 10 bytes, que é igual a 1024 bytes. Então, essa é a forma normatizada correta de se escrever. É lógico que, por uma questão de costume, né, dificilmente nós vamos ver aí em anúncios, por exemplo, as pessoas usando essa terminologia, mas é a terminologia correta do ponto de vista de unidades internacionais. Outra curiosidade no nosso sistema de unidade é sobre a unidade litro, né, unidade de volume, bastante conhecida, né? Ela pode ser escrita, a representação dessa unidade, de forma abreviada, de 3 formas diferentes. Por L minúsculo, L maiúsculo ou por um Lzinho pequeno. Por que se atribuiu essas 3 formas de escrita, né? Na grafia tipográfica, a letra L é muito parecido com o número 1. Por isso, para evitar confusão, se aceitou que o L, o símbolo de litro, possa ser escrito com L maiúsculo, e também tem a opção de ser escrito com esse L estilizado, como se fosse uma grafia escrita à mão, para não ser confundido com o número 1. Outra curiosidade é em relação à unidade básica de massa do SI, que é o quilograma. Ao invés de ser usado grama, assim como é usado metro, né, para medir distância, ao invés de ser usado grama, resolveu-se usar o quilograma, porque era uma unidade
mais parecida com a ordem de grandeza de coisas que nós temos no nosso dia a dia. Então, se usa o quilograma como unidade básica do SI. E é a única unidade do SI que tem um prefixo, né, multiplicador, o quilo. Os demais múltiplos e submúltiplos são formados pela palavra grama. Por isso, nós não dizemos miliquilograma e sim miligrama, ou seja, cortamos o quilo na frente. Outra curiosidade é que a abreviação de quilograma é kg minúsculo e não kg maiúsculo. Certo? kg maiúsculo está errado, porque o K também é a unidade de temperatura Kelvin, então poderia ser confundido pelo produto Kelvin-grama. Outra curiosidade diz respeito a uma unidade bastante conhecida na área da trigonometria. É o radiano, símbolo rad. A definição do radiano é a razão entre o comprimento de um arco e o seu raio. Então, ele é uma unidade de ângulo, né? Considerando que um arco ele faz um ângulo, né? E é a unidade padrão de medida angular utilizada em muitas áreas, entre elas a matemática. Então, se nós tivermos um determinado arco, né, que possua um raio, que é a flechinha vermelha do raio, e agora nós vamos montar um arco, né, aqui. Então, se nós dividirmos esse arco aqui, que vai até aquela flechinha vermelha, dividir pelo raio, a gente vai ter uma medida em radianos. E a nossa curiosidade a respeito do radiano é que ele possui dimensão de comprimento, que é o comprimento do arco, dividido por comprimento, que é o comprimento do raio. Ou seja, o radiano ele é uma unidade adimensional. Mas se ele é dimensional, por que foi dado esse nome radiano se ao dividirmos comprimento por comprimento ele é dimensional? Então, foi usado essa terminologia para sabermos que nós estamos trabalhando com medidas trigonométricas e não medidas lineares. Então, se deu uma espécie de apelido para essa grandeza adimensional, para que essa não seja confundida com outras grandezas adimensionais. Então, se nós nos depararmos, por exemplo, com o termo 10 radianos ou π radianos, nós saberemos que estamos nos referindo à trigonometria e não a outras medidas adimensionais lineares. Outra curiosidade e um fato bastante comum na engenharia química é escrevermos equações e variáveis na forma adimensional. Por exemplo, ao invés de usarmos o raio, nós podemos criar uma nova variável chamada raio adimensional, que é a posição dividido pelo raio do corpo, que pode ser um círculo, um cilindro ou uma esfera. Então, se o raio adimensional ou raio asterisco é igual a 0, nós estamos no centro do corpo. Se o raio é igual a 1, estamos na superfície do corpo. E se raio adimensional é igual a 0,5, estamos na metade da distância do raio. Então, isso acaba sendo bastante útil, pois as variáveis ficam escalonadas, ou seja, elas ficam numa escala mais restrita, como no caso do raio adimensional, que fica restrito entre o valor 0 e o valor 1. Outra vantagem é que nós não precisamos nos importar muito com a conversão de unidades, ou seja, um raio adimensional de 0,5 vai ser a metade da distância do raio, não importa em que unidades estamos trabalhando. Outra variável adimensional bastante utilizada é a temperatura adimensional, que é definida como temperatura medida menos a temperatura do meio, dividida pela temperatura inicial do corpo menos a temperatura do meio. Nesse caso, se a temperatura medida for igual à temperatura inicial, ou seja, no começo de um fenômeno, a temperatura adimensional fica sendo igual a 1.
e pode assumir até valores negativos de acordo com a relação entre a temperatura medida, a temperatura inicial e a temperatura do meio. Mas quais as vantagens que obtemos ao fazer esse tipo de operação? Primeiro, que facilita os cálculos, também ajuda também a parte matemática, quando formos fazer simulações, por exemplo, nos dá também uma compreensão melhor do fenômeno, avaliando a dimensão de uma variável adimensional, e também nos ajuda a encontrar a resposta de problemas de engenharia de uma forma mais fácil, visto que a resposta de muitos desses problemas são apresentados sob a forma de tabelas baseado nas variáveis adimensionais. Bom, agora vamos avançar um pouco no conteúdo e vamos trabalhar com operações com unidades de medida. Uma das coisas mais importantes quando trabalhamos com cálculos em engenharia é sempre mantermos as coerências entre as unidades ao longo das operações matemáticas. Por exemplo, se nós temos, por exemplo, um abacaxi, né, e queremos somar com outra fruta, uma banana, por exemplo, certo? Abacaxis e bananas são coisas diferentes. Podemos fazer essa soma? E se eu quiser somar, por exemplo, com uma laranja? Qual vai ser o resultado dessa soma se nós estamos trabalhando com coisas que são completamente diferentes? O resultado vai ser uma grande salada de fruta, certo? Então, a primeira regra para trabalhar com operações com grandezas é: soma e subtração só podem ser feitas se as unidades forem as mesmas, certo? Não podemos misturar unidades. Exemplo, se eu tenho 30 quilogramas, eu poderia somar 30 quilogramas com 12 quilômetros? Não, né? Posso fazer isso? Lógico que não. Eu estou somando abacaxis com bananas. Não é uma operação coerente do ponto de vista de grandezas físicas. E ela não pode ser feita. Certo? Posso somar coisas que possuem a mesma grandeza. Certo? Elas podem estar em unidades diferentes, mas se estiverem na mesma grandeza, não tem problema. Por exemplo, unidade de comprimento, pés. Eu posso somar 3 pés com 12 metros. Ambas são unidades de comprimento. Claro que eu vou ter que converter uma delas dependendo da unidade que eu vou querer a resposta. Se eu quiser a resposta em pés, eu vou ter que converter 12 metros para pés. Se eu quiser a resposta em metros, eu vou ter que converter pés para metros para obter a resposta em metros. Mas o que é importante dessa operação é que é coerente, pelo fato de serem duas grandezas físicas compatíveis. Regra número 2. É possível multiplicar e dividir qualquer unidades diferentes. Entretanto, não é possível cancelá-las se não forem idênticas. Então, essa é mais uma regra importante. Operações com multiplicação e divisão não são restritivas. Entretanto, se eu quiser cancelar, elas devem ser coerentes, elas devem representar a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dividir 3 metros por quilograma? É possível fazer essa divisão? Sim, é possível. O resultado dessa operação vai ser 3 metros por quilograma. Esse vai ser o resultado da operação de divisão de 3 metros por 1 quilograma. Eu posso dividir 3 metros quadrados por 60 centímetros? Notem que para fazer essa divisão, eu vou precisar fazer uma conversão, certo? O que eu vou precisar fazer? Transformar aqueles centímetros em metros para eu poder fazer a simplificação, obtendo como resposta 5 metros. Outra regra importante é, lado direito de uma equação
deve ser obrigatoriamente igual ao lado esquerdo de uma equação. Então, se nós temos igualdades numa fórmula, o lado esquerdo tem que estar na mesma unidade que o lado direito. Vamos ver um exemplo. PV igual a nRT, nossa famosa equação dos gases ideais. Então, do lado esquerdo nós temos pressão vezes volume, do lado direito, nRT. Bom, do lado esquerdo, quais as unidades que nós temos? Pressão em atmosfera, volume em litros. Do lado direito nós temos número de mol, que multiplica a constante de gases ideais, que é dada na unidade de atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, e a temperatura multiplicando na unidade de Kelvin. Então, quem nós podemos cortar, cancelar dessas unidades? Do lado direito, podemos cancelar mol com mol, Kelvin com Kelvin, e sobra do lado esquerdo atm litro e do lado direito atm litro. Então, essa operação com essas unidades está coerente. Essa é uma regra muito importante e eu sugiro que vocês sempre confiram essa regra quando vocês estiverem resolvendo equações. Vai ajudar vocês a encontrar vários erros de cálculo, de equacionamento ou fórmulas equivocadas. Outra regra importante, a regra número 4, é nós estarmos atentos a operadores matemáticos que requerem argumentos adimensionais. Então, algumas funções matemáticas, o que está dentro do argumento tem que ser adimensionalizado. Como, por exemplo, funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, e suas funções inversas, arco-seno, arco-tangente, arco-cotangente, entre outros. Funções de potência e suas inversas, como, por exemplo, logaritmo, logaritmo decimal, natural, função e. Todas essas funções, então, temos que ter um cuidado especial para garantir que o argumento que está dentro, digamos, do parênteses, né, do operador dessa função, seja adimensional. Então, por exemplo, a função logaritmo de t, né, se t tem unidade, né, então tem alguma inconsistência com relação a essa unidade, né? Então, uma das sugestões é adimensionalizar essa função usando alguma outra variável de referência que tenha a mesma unidade. Como exemplo, para adimensionalizar esse argumento, eu posso usar, por exemplo, a temperatura máxima, né, ou a temperatura do meio, ou a temperatura média. Com isso, eu consigo deixar adimensionalizado o argumento da minha função logaritmo. Essas são as 4 regras importantes para trabalharmos de forma coerente com operações envolvendo unidades. Agora, passando para o próximo tópico, nós vamos ver algumas definições importantes envolvendo algumas variáveis que às vezes geram algumas dúvidas e nós vamos precisar trabalhar com elas intensamente ao longo do nosso curso. A primeira definição importante é a definição da unidade libra, né? A libra, ou pound, ela pode causar uma certa confusão em relação às suas unidades. Por que pode ocorrer essa confusão? Bem, o principal motivo de ocorrer essa confusão é, na Inglaterra, por exemplo, a libra, ou pound, ela é uma unidade de dinheiro, é uma unidade monetária representada por esse símbolo aqui, certo? Então, além disso, existe o que nós chamamos de libra-massa, né? É uma unidade de massa. Uma libra-massa é mais ou menos 453 gramas. Então, também pode ser chamado de pound. E o símbolo dessa unidade é LBM no sistema de engenharia. Existe também uma outra variável que nós chamamos de libra também, é a libra-força. A libra-força ela é equivalente a 4,45 newtons, né? É uma unidade de força, então se eu
multiplicar massa vezes aceleração, eu vou ter essa unidade de força no sistema de unidades de engenharia americana, que se chama libra-força, ou pound force. Então, quando estivermos falando de libra, vamos ter bastante cuidado para sabermos exatamente de qual das libras estamos falando, principalmente se formos para a Inglaterra, né, onde o pound, além de ser uma unidade de massa, é uma unidade monetária. Então, se alguém um dia na Inglaterra falar para você, you owe me 2 pounds, né, você me deve 2 pounds, 2 libras, vocês não precisam emagrecer as 2 libras, nem levantar 2 libras. A libra, nesse caso, está relacionado ao valor monetário. Outra variável importante, cuja definição deve ser bastante destacada, é mol. Mol é uma grandeza fundamental ou básica, e a definição de mol é quantidade de substância. Certo? Então, o mol que usamos na química, né, e vamos usar também bastante em unidades de engenharia, principalmente quando estivermos falando de processos, define essa quantidade de substância. Certo? Ela é definida internacionalmente, né? E como é definido o mol? O mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades quanto os átomos existentes em 12 gramas de carbono 12. Então existem, por exemplo, várias formas de carbono, vários isótopos, e um desses isótopos é o chamado carbono 12. Então, se eu pegar 12 gramas de carbono 12, esse isótopo carbono 12, e contar quantos átomos existem ali dentro, eu vou chegar num número, né? E esse número define o mol, certo? Então, ele é padronizado em função do isótopo carbono 12. 12 gramas de carbono 12 tem um número de átomos finito, e essa contagem de número de átomos define o mol. Bem, mas quanto é essa quantidade? É 1 milhão? É 1 bilhão? É 100? É 200? Então, se avaliou a quantidade de átomos que existem em 12 gramas e se chegou no número de 6,022 vezes 10 na 23 átomos. É uma quantidade bastante grande. Também se costuma fazer a representação contrária, por exemplo, né? Quantas gramas possui 1 mol de determinada substância. Tá? Isso é definido como massa molar. Então, por exemplo, a massa molar do carbono 12 é 12 gramas por mol. Para cada mol, né, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, possui 12 gramas. Outra coisa importante é que o mol não é utilizado somente para se contar átomos. Pode ser usado para contar outras coisas, né? Por exemplo, pode ser usado para se contar elétrons, moléculas, íons, prótons, fótons. Então, qualquer coisa pode ser contada com essa unidade de quantidade de substância chamada mol. Então, posso dizer que eu contei 2 moles de elétrons, 2 moles de ácido clorídrico, assim por diante. Então, essa quantidade de substância não serve só para contar átomos, certo? Serve para contar outras coisas, tá? Então, 1 mol de qualquer entidade, seja íons, átomos ou moléculas, contém 6,022 vezes 10 na 23 dessas entidades, não necessariamente somente átomos, tá? Esse número, 6,022 vezes 10 na 23, que é a quantidade de átomos que tem 12 gramas do isótopo de carbono 12, né, se deu um nome para esse número, né? E essa constante é chamada de constante de Avogadro. O símbolo é Na subscrito minúsculo e a unidade dessa constante de Avogadro é mol na menos 1, ou seja, 1 dividido por mol. Então, essa constante de Avogadro ela é definida internacionalmente.
Outra coisa importante é, se eu quero, por exemplo, contar quantidade de moles de uma determinada entidade, por exemplo, vamos supor que eu quero contar quantidades de mole da substância X. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma contagem simples dessa entidade X, né? Nós sabemos que quando eu conto um número, ele fica sem dimensão, ele fica adimensional, sem dimensão, e eu divido pelo número de Avogadro, que tem a unidade de mol na menos 1, certo? Então, se eu fizer essa divisão, a quantidade de substância N minúsculo da minha entidade X vai ter a unidade de mol. Aqui estão as definições para a gente ter bem claro o que representa cada uma das variáveis. Então, N é a quantidade de substância em mol, né? X da entidade que eu estou contando, Nx é o número dessas entidades adimensionais e Na é a constante de Avogadro com unidade de mol na menos 1. Então, fazendo essa multiplicação, eu chego que a minha entidade X tem quantidade de substância dada em um número determinado de mols. Então, por exemplo, se eu quiser contar o número de mols de cálcio de uma determinada amostra, então eu conto a quantidade de átomos que tem nessa amostra e divido pelo número de Avogadro. Então, se na minha amostra eu tiver 12,044 vezes 10 na 23, divido pelo número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 na 23, eu vou ter aproximadamente 2 moles de átomo de cálcio. Se eu quiser, por exemplo, contar a quantidade de moléculas de ácido clorídrico, ou HCl, né, uma determinada amostra, né, eu vou fazer uma contagem dessas moléculas, dividir pelo número de Avogadro e vai me dar o número de moles de ácido clorídrico. Bom, outra coisa importante é nós definirmos a massa molar, né? Então, cada substância tem a sua massa molar, que é dada em unidades de grama por mol. Então, por exemplo, a massa molar do hidróxido de sódio, ou NaOH, é 40 gramas por mol. Então, se eu pegar 40 gramas de NaOH, eu vou ter nessas 40 gramas 1 mol, certo? E se eu pegar essas 40 gramas e contar, por exemplo, o número de moléculas, eu vou ter 6,022 vezes 10 na 23 moléculas de NaOH. Por exemplo, vamos fazer uma outra conta aqui. Quantos moles está contido em 20 gramas de NaOH? Bom, 20 gramas de NaOH, né, basta eu dividir pela massa molar. A massa molar é 40 gramas por mol e eu vou chegar no resultado de quanto? 0,5 mol, porque eu vou cortar as 2 gramas, né? Vou cortar a grama do 20 gramas, vou cortar a grama do 40 gramas por mol e vou chegar no resultado de 0,5 mol de NaOH. E como o mol é uma unidade padronizada e usada no sistema internacional, o mol também pode ter seus prefixos, né, seus múltiplos e submúltiplos, certo? Então, eu também posso ter milimol, por exemplo, né? Quilomol também pode ser usado, né? 1000 vezes mol, ou a milésima parte de mol, no caso de milimol. E também existe unidades similares a mol para representar quantidade de substâncias, certo? Não só mol, existem outras unidades. Por exemplo, o quilograma mol, representado por quilograma tracinho mol, tá? Quilograma mol junto, tá? Qual que é a definição? É a quantidade de entidades contidas em 12 quilos de carbono 12. Certo? 1 kg mol, por conversão, é 1000 mol, que é igual a 1 kmol. Certo? Essa é a relação com a unidade mol e quilograma-mol. Outra unidade que se usa bastante, principalmente no sistema americano de engenharia, é o libra-mol. O libra-mol, a definição é quantidade
de entidades contidas em 12 libras de carbono 12. 1 libra-mol é 453,6 mol. Então essas unidades também vão aparecer nos sistemas de engenharia. Outra grandeza que aparece também em sistemas de engenharia é densidade relativa e massa específica. E particularmente esses três termos causam bastante confusão, certo? Tem gente que diz que densidade é somente para corpos sólidos, outros dizem que tem que usar massa específica, outro diz que massa específica é para quando o corpo é oco. Então tem uma série de confusão de definições relativo a esses três termos, certo? Nós vamos usar as definições que é apresentado na documentação do Inmetro, certo? Então vocês tomem cuidado com o que vocês vão encontrar pela internet, que tem bastante material de procedência duvidosa que não descreve essas grandezas de uma forma correta. Nós vamos usar as definições que estão na documentação do Inmetro. Primeiro, nós vamos fazer um quadro comparativo entre as terminologias usadas com termos em inglês e utilizadas aqui no Brasil, certo? Então, você tem uma tabelinha com o termo em inglês, português, a definição e a unidade no SI. Então, o primeiro termo que nós vamos definir é density ou specific mass. O termo em português é massa específica ou densidade, conforme está lá no documento do Inmetro. Qual que é a definição? A definição é razão de massa sobre volume e a unidade é quilograma por metro cúbico. O símbolo é a letra grega Rho, essa letra que parece o pezinho aqui entre parênteses. O outro termo, que também vai ser bastante usado por nós na engenharia, é o termo Specific Gravity ou Relative Density, com o símbolo SG internacionalmente nos Estados Unidos. No Brasil, esse termo tem o nome de densidade relativa, com a letra minúscula D, e a definição dele é ρ dividido pelo ρ de uma substância de referência. Muitas vezes essa substância de referência é água a 4 graus Celsius. Como ele é uma razão entre duas massas específicas, ele é uma grandeza adimensional. E aqui embaixo está a fonte bibliográfica de onde eu tirei essas definições. Então vamos tomar bastante cuidado com materiais da internet em relação a esses termos, que é comum termos definidos de uma forma errada. Bom, então estamos indo para o final da aula. Vamos apresentar um breve resumo da aula de hoje. O que nós vimos? Grandezas, dimensões e unidades. Fizemos as definições desses três termos, vimos sistemas de unidades, SI, CGS e Sistema Americano de Engenharia, vimos unidades básicas derivadas, operações com unidades e suas regras, e algumas curiosidades e particularidades de algumas unidades. Para a próxima aula, o que nós vamos ver? Vamos ter a parte 2, do tratamento de unidades, onde nós vamos ver conversão de unidades, métodos de conversão e representação de incertezas em unidades. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia.